Como fazer a luz dentro de nós mesmos? Moisés disse no Gênesis: façaze a luz, e a luz foi feita. Isto não é algo que corresponde a um passado remotíssimo, não. Este tremendo princípio, que se estremecia com o primeiro instante, não muda de tempo jamais, é tão eterno como toda a eternidade, devemos tomá-lo como uma crua realidade de instante em instante, e de momento em momento. Lembremos nós Goethe, o grande iniciado alemão, antes de morrer suas últimas palavras, foram, luz, mais luz. E morreu, entre parênteses, Goethe está agora reencarnando na Holanda, tem corpo físico, mas desta vez, não tem corpo físico masculino, agora tem corpo físico feminino, e está casado com um príncipe holandês, agora é uma dama holandesa de alta linhagem. É muito interessante isso, certo? Bom, continuando adiante com o que temos começado, isto de fazer a luz é importantíssimo, porque enquanto um vive em trevas, anela a luz, está cego. A pessoa que está metida em um socavão, entre as trevas, em um subterrâneo, o que mais anela é a luz. Bom, a essência é o mais digno, o mais decente que temos em nosso interior, ela provém originalmente da Via Láctea, lá ressoa a nota musical lá, passa logo ao Sol, com a nota Sol, e vem logo a este mundo físico com a nota Mi. É bela a essência, diríamos, uma fração do princípio monocrístico de um, que é a alma humana, não? Que normalmente mora no mundo causal. Por isso, com justa razão, se diz da essência crística ou da consciência crística, e se diz que nossa consciência em Cristo poderá ser salva, etc., etc. Tudo isso é certo, tudo isso é verdade, mas o grave de nossa consciência, de nossa essência, é que sendo tão preciosa, possuindo dons tão maravilhosos, poderes naturais tão preciosos, está metida, pois, entre todos esses elementos indesejáveis, subjetivos, que desafortunadamente carregamos em nosso interior. Isto é, está metida, falando em síntese, entre um calabouço. Ela quer a luz, mas, como? A anelamos, não há quem não anele a luz. A não ser que já esteja demasiado perdido, pois, quando um tem alguma aspiração, deseja a luz. Assim pois, tem um que fazê-la, e isto de fazer a luz é muito grave, porque implica destruir os receptáculos ou calabouços, ou falando em síntese, o antro negro onde está metida, para resgatá-la, libertá-la, extraí-la daí, a fim de ficar como deve ficar, como uma pessoa iluminada, como um verdadeiro vidente, como um verdadeiro ser luminoso, gozar dessa plenitude que por natureza nos corresponde e a que temos verdadeiramente direito. Mas o que sucede é que se necessita de um heroísmo, ou de uma série de atos de heroísmo tremendos para poder libertar nossa alma, para poder sacá-la do calabouço onde está metida, para poder roubá-la às trevas. Isto que estou dizendo, pois, seria interessante que vocês lograssem compreendê-lo de verdade, conscientemente, porque poderia até dar-se o caso de que escutando, não escutassem, ou não vivessem, diríamos, o sentido da palavra que estou dizendo. Há que saber valorar estas palavras, para entender, pois, o que estou afirmando. Resgatar a alma, sacá-la de entre as trevas, é belo, mas não é fácil, o normal é que permaneça prisioneira. E não poderão gozar de uma iluminação autêntica, enquanto a essência, a consciência, a alma, esteja ali embotelhada, esteja prisioneira, isso é o grave. Então se necessita, forçosamente, destruir, desintegrar heroicamente, com um heroísmo superior ao de Napoleão em suas grandes batalhas, ou superior ao de Morelos em sua luta pela liberdade, etc. Heroísmo inigualável. Para poder libertar a pobre alma, sacá-la de entre as trevas, se necessita antes de tudo, como lhes dizia na passada ocasião aqui aos nossos irmãos Oscar, e de conhecer, pois, as técnicas, os procedimentos que conduzam à destruição desses elementos, onde a alma está embotelhada, prisioneira, para que venha a iluminação. Antes de tudo, há que começar por compreender a necessidade de saber observar. Nós estamos, por exemplo, aqui sentados, todos, nestas cadeiras, sabemos que estamos sentados, mas nós não temos observado estas cadeiras. No primeiro caso, temos o conhecimento de que estamos sentados nas mesmas, mas observá-las já é algo distinto. No primeiro caso, há um conhecimento, mas não a observação. A observação requer uma concentração especial,
observar de que estão feitas, e logo entrar em meditação, descobrir seus átomos, suas moléculas. Isto requer já, diríamos, uma atenção dirigida. Saber que um está sentado em uma cadeira é uma atenção não dirigida, uma atenção passiva, mas observar a cadeira já seria uma atenção dirigida. Assim também, nós podemos pensar muito em nós mesmos, mas isto não quer dizer que estejamos observando nossos próprios pensamentos. Observá-lo é distinto, é diferente. Vivemos em um mundo de emoções inferiores, qualquer coisa nos produz emoções de tipo inferior, e sabemos que as temos, mas uma coisa é saber que um se encontra em um estado negativo, e outra coisa é observar o estado negativo em que se encontra, que é algo completamente diferente. Vejamos, por exemplo, em certa ocasião, um cavalheiro manifestou a um psicólogo, disse-lhe: "Bom, eu sinto antipatia por determinada pessoa", e citou o nome e sobrenomes. O psicólogo lhe respondeu: observe você essa pessoa." Respondeu novamente o interrogador, disse-lhe: "Mas, eu para que vou observá-lo, se o conheço?" Tirou como conclusão, o psicólogo, que aquele não queria observar, que conhecia mas não observava. Conhecer é uma coisa e observar é outra coisa muito diferente. Um pode conhecer que tem um pensamento negativo, mas isso não significa que o está observando. Sabe que se encontra em um estado negativo, mas não tem observado o estado negativo. Na vida prática, vemos nós que dentro de nós há muitas coisas que deveriam causar-nos vergonha, comédias ridículas, questões interiores, protestas, pensamentos mórbidos, etc. Mas saber que se tem, não é havê-los observado. Alguém pode dizer: "Sim, neste momento tem um pensamento mórbido", mas uma coisa é saber que o tem e outra coisa é observá-lo, que é totalmente diferente. Assim, pois, se um quer chegar a eliminar tal ou qual elemento psicológico indesejável, primeiro que tudo, tem que aprender a observar com o propósito de obter uma mudança, porque, certamente, se um não aprende a auto-observar-se, qualquer possibilidade de mudança se faz impossível. Quando um aprende a auto-observar-se, desenvolve-se em um mesmo sentido da auto-observação. Normalmente este sentido está atrofiado na raça humana, está degenerado, mas à medida que o usamos, vai desenvolvendo-se e desenvolvendo-se. Como primeiro ponto de vista, vimos a evidenciar através da auto-observação de que até os pensamentos mais insignificantes, ou as comédias mais ridículas que interiormente se sucedem e que nunca se exteriorizam, não são próprias, são criadas por outros, pelos eus. O grave é identificar-se um com essas comédias, com essas ridicularidades, com esses protestos, com essas iras, etc., etc. Se um se identifica com qualquer extremo inferior desses, ganha mais força o eu que os produz, e assim, qualquer possibilidade de eliminação se faz cada vez mais difícil. De maneira que a observação é vital quando se trata de provocar uma mudança radical em nós. Os distintos eus que vivem no interior de nossa psique são muito astutos, muito sagazes, apelam muitas vezes ao rolo esse de lembranças que carregamos no centro intelectual. Suponhamos que um no passado esteve fornicando com qualquer outra pessoa do sexo oposto, e que está insistindo, ou não, em eliminar a luxúria, então o eu da luxúria apelará, apoderar-se-á do centro das lembranças, do centro intelectual, pegará ali, diríamos, o rolo das lembranças, de cenas de lubricidade e as fará passar pela fantasia da pessoa, e ele se vigorizará mais, far-se-á cada vez mais forte. Por todas estas coisas, vocês devem ver a necessidade da auto-observação. Não seria possível, pois, uma mudança de verdade, radical e definitiva, se não aprendemos a observar-nos. Conhecer não é observar, pensar tampouco é observar. Muitos creem que pensar em si mesmo é observar e não é assim. Um pode estar pensando em si mesmo, e no entanto, não se está observando. É tão distinto pensar em si mesmo a observar, como a sede o é a água, ou como a água a sede. Obviamente, não deve um identificar-se com nenhum dos eus. Para observar-se, um tem que se dividir em duas metades, uma parte que observa e outra parte que é observada. Quando a parte que observa vê as ridicularidades e necessidades da parte observada, há possibilidade de uma mudança, de descobrir, suponhamos o eu da ira, que esse eu não somos nós, que ele é ele. Poderíamos exclamar:
ele tem ira, eu não tenho ira, ele deve morrer, vou trabalhá-lo para desintegrá-lo. Mas se um se identifica com ele e diz, eu tenho ira, estou furioso. Ganha mais força, faz-se cada vez mais vigoroso, e então, como o vai dissolver, de que maneira? Não poderia, certo? De maneira que não deve identificar-se com esse eu, nem com sua raiva, ou com sua tragédia, porque se um se identifica com sua criação, pois, termina vivendo nessa criação também, e isso é absurdo. À medida que um vai trabalhando sobre si mesmo, vai aprofundando cada vez mais nas questões da autoobservação, vai fazendo dose cada vez mais profundo, nisto não deve deixar de observar-se nem o mais insignificante pensamento, qualquer desejo, por passageiro que seja, qualquer reação, deve ser um motivo de observação, porque qualquer desejo, qualquer reação, qualquer pensamento negativo, provém de tal ou qual eu. E se queremos nós fabricar a luz, libertar a alma, vamos permitir nós que continuem existindo esses eus? Seria absurdo. Mas, se a luz o que nós queremos, se de verdade estamos enamorados da luz, temos que desintegrar os eus, não resta mais remédio que voltá-los pó. E não poderíamos voltar pó ao que não temos observado, então necessitamos saber observar. Em todo caso, temos também que cuidar a fala interior, porque há muitas falas interiores negativas, absurdas, conversas íntimas que jamais se exteriorizam, e naturalmente, necessitamos corrigir essa fala interior, aprender a guardar silêncio, saber falar quando se deve falar, saber calar quando se deve calar, isto é lei, não somente para o mundo físico, para o mundo exterior, mas também para o mundo interior. Estas falas interiores negativas, mais tarde, vêm a exteriorizar-se fisicamente, por isso é que é tão importante eliminar a fala negativa interior, porque prejudica, há que aprender a guardar o silêncio interior. Normalmente se entende por silêncio mental, quando um esvazia a mente de toda a classe de pensamentos, quando um logra a quietude e o silêncio da mente através da meditação, etc. Mas há outra classe de silêncio, suponhamos que se apresenta ante nós um caso de juízo crítico, com relação a um semelhante, e no entanto, mentalmente guardamos silêncio, não julgamos, não condenamos, nos calamos tanto externamente como internamente, neste caso, pois, há silêncio interior. Os fatos da vida prática, ao fim e ao cabo, devem manter-se em íntima correspondência com uma conduta interior perfeita. Quando os fatos da vida prática concordam com uma conduta interior perfeita, é sinal de que já vamos nós criando, em si mesmo, o famoso corpo mental. Se pomos as distintas partes de um rádio desses ou de uma gravador dessas, por exemplo, sobre uma mesa, mas não sabemos nada de eletrônica, pois tampouco poderemos captar as distintas vibrações insoantes que pululam no cosmos, mas se mediante a compreensão unimos as distintas partes, teremos o rádio, teremos o aparelho que pode captar os sons que de outra forma não captaríamos. Assim também, as distintas partes destes estudos, deste trabalho, vão se complementando entre si, para vir a formar um corpo maravilhoso, o famoso corpo da mente. Este corpo permite-nos-á captar melhor tudo que dentro de nós mesmos existe e desenvolverá em nós, mais, o sentido da autoobservação íntima, e isso é bastante importante. Assim, pois, o objeto da observação é realizar uma mudança dentro de nós mesmos, promover uma mudança verdadeira, efetiva. Uma vez que nos temos posto, diríamos, destro na observação de si mesmos, então vem o processo de eliminação. De maneira que há, propriamente, 3 passos nesta questão: primeiro, a observação; segundo, o juízo crítico; e terceiro, que já é propriamente a eliminação de tal ou qual eu psicológico. Ao observar um eu, devemos ver como se comporta no centro intelectual, de que maneira, e conhecer-lhe todos os seus jogos com a mente; segundo, de que forma se expressa através do sentimento, no coração; e o terceiro, descobrir seu modo de ação nos centros inferiores, motor, instintivo e sexual. Obviamente, no sexo, um eu tem uma forma de expressão, no coração tem outra forma, no cérebro outra. No cérebro, um eu manifesta-se através da questão intelectual, razões, justificações, evasivas, escapadas, etc., etc., etc. No coração como um sofrimento, como afeto. Como um amor aparentemente muitas vezes, quando é questão de luxúria, etc., etc.
E nos centros motor instintivo sexual, tem outra forma de expressão, como ação, como instinto, como impulso lascivo, etc., etc. Por exemplo, se temos um caso concreto, luxúria. Um eu da luxúria, ante uma pessoa do sexo oposto, na mente pode que se manifeste com pensamentos constantes, poderia manifestar-se no coração como um afeto, como um amor aparentemente puro, limpo de toda mancha, até tal grau, que poderiam perfeitamente justificar-se e dizer, mas bom, eu não sinto luxúria por esta pessoa, eu o que estou sentindo é amor. Mas se um é observador, se lhe põe muito cuidado à sua máquina e observa o centro sexual, venha descobrir que no centro sexual há certa atividade ante essa pessoa, então venha ficar evidenciando que não há tal afeto, ou amor, diríamos, não há tal amor por essa pessoa, mas que o que há é luxúria. Mas, vejam quão fino é o delito, a luxúria pode perfeitamente disfarçar-se, no coração, com o amor, compor versos, etc., etc., mas é a luxúria disfarçada. Se um é cuidadoso e observa esses três centros da máquina, pode evidenciar que se trata de um eu, e já descobrindo que se trata de um eu, havendo-lhe conhecido seus manejos nos três centros, ou seja, no intelectual, no coração e sexo, então procede à terceira fase. Qual é a terceira fase? A execução. É a fase final do trabalho, execução. Então tem que apelar à oração no trabalho. O que se entende por oração no trabalho? A oração no trabalho deve ser feita sobre a base da íntima recordação de si mesmo. Em alguma ocasião dissemos que há 4 níveis de homens, ou 4 estados de consciência, para ser mais claro. Um primeiro estado de consciência é o do sono profundo e inconsciente de uma pessoa, de um ego que deixou o corpo dormido na cama, mas deambula no mundo molecular em estado de coma, é o estado inferior. Um segundo estado de consciência é o do sonhador que regressou ao seu corpo físico, e que crê que está em estado de vigília, neste caso seus sonhos continuam. Só que com o corpo físico em estado de vigília. É mais perigoso este tipo segundo de sonhador, porque pode matar, pode roubar, pode cometer crimes de toda espécie. Em troca, no primeiro caso, o sonhador é mais infra-humano, não pode fazer nada destas coisas. Como poderia fazê-lo? Como poderia fazer dano? Quando o corpo está passivo para os sonhos, a pessoa não pode ocasionar danos a ninguém no mundo físico, mas quando o corpo está ativo para os sonhos, a pessoa pode fazer muito dano no mundo físico, por isso é que as Sagradas Escrituras insistem na necessidade de despertar. Se uma pessoa, se estes dois tipos de pessoas, os que se encontram, diríamos, em estado de inconsciência profunda ou aqueles que seguem sonhando e têm seu corpo ativo para os sonhos, fazem oração, pois de semelhantes dois estados tão infra-humanos, não podem resultar senão estados negativos, a natureza responde. Por exemplo, um inconsciente, um dormido faz oração para consumar um negócio, mas pode que seus eus, que são tão inumeráveis, não estejam de acordo com o que ele está fazendo, porque é tão só um dos eus o que está fazendo a oração, e os outros não foram tidos em conta. Aos outros pode que não lhes interesse tal negócio, que não estejam de acordo com essa oração e peçam na oração exatamente o contrário para que esse negócio fracasse, porque não estão de acordo, como os outros são maiorias. A natureza responde com suas forças, com um afluxo de forças e vem o fracasso do negócio, isso é claro. Então, para que a oração tenha um valor efetivo no trabalho sobre um mesmo, pois tem que colocar-se no terceiro estado de consciência, que é o da íntima recordação de si mesmo, isto é, de seu próprio ser. Submerso em meditação profunda, concentrado em sua divina mãe interior, lhe suplicará que elimine de sua psique, que a parte elimine de sua psique, aquele eu que quer desintegrar. Pode que a mãe divina nesse momento atue, decapitando tal eu, mas não com isso se fez a totalidade do trabalho, a mãe divina não o vai desintegrar instantaneamente todo. Haverá necessidade, se não se desintegra tudo, de ter paciência, em sucessivos trabalhos, através do tempo, lograremos que tal eu se desintegre lentamente, que vá perdendo seu volume, de tamanho. Um eu pode ser espantosamente horrível, mas à medida que vai perdendo volume, vai embelecendo-se, depois tem a aparência de uma criança, e por último, tornar-se pó. Quando já se tornou pó, a consciência que estava medida, embotelhada, embutida dentro desse eu,
fica liberada, então a luz terá aumentado, é um percentual de luz que fica livre, assim procederemos com cada um dos eus. O trabalho é longo e muito duro, muitas vezes qualquer pensamento negativo, por insignificante que seja, tem por fundamento um eu antiquíssimo. Esse pensamento negativo que chega à mente, nos indica que de fato, há um eu atrás desse pensamento e que esse eu deve ser extirpado, erradicado de nossa psique. Há que estudá-lo, conhecer-lhe seus manejos e ver como se comporta nos três centros, no intelectual, no emocional, e falando em síntese, no motor instintivo sexual, ver de que maneira trabalha em cada um destes três centros, de acordo com seu comportamento, um o vai conhecendo. Quando um tem desenvolvido o sentido da autoobservação, vem a evidenciar, por si mesmo, que alguns desses eus são espantosamente horríveis, são verdadeiros monstros de forma horripilante, macabra e que vive no interior de nossa psique.